Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eric Borges e você está no canal Colorimetria Sem Mitos. Sejam muito bem-vindos, você está no Colorimetria Sem Mitos, um canal criado para você, para te auxiliar na construção do conhecimento em colorimetria. O grande objetivo é trazer informações que possam auxiliar na solução de problemas no dia a dia, atender melhor o cliente, ter mais segurança e mais precisão nos trabalhos de cor. E por falar em cor, hoje nós vamos falar especificamente, aprofundar um pouco mais em cores. Então, se você não teve a oportunidade de visualizar o nosso vídeo tom e cores, dá uma pausa aqui, vai lá, assiste, né? Conhecimento é uma construção, então assiste lá para a gente dar sequência. Só para dar uma pincelada, quero reforçar que quando nós falamos de cor, nós estamos falando de tipos de pigmento. Nesse círculo cromático, nós temos vários tipos de pigmento. E quando nós falamos de tom, nós estamos falando de concentração de pigmento. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, esse vermelho, eu visualizo que é um tipo de pigmento só, né? Uma cor só, porém em concentrações diferentes, em tonalidades diferentes. Então, quando eu falo cor, eu estou falando tipo de pigmento. Quando eu falo tom, eu estou falando concentração de pigmento. Mais à frente, nós vamos entender por que eu dei essa pequena explicação aqui, por que eu convidei você para assistir o vídeo de tom e de cores. Mas, antes da gente entrar num aprofundamento de cor e de tom, é importante a gente estudar cor a partir do natural, né? A partir da cor natural do fio, do que é natural da fibra. Então aqui a gente tem uma ilustração do que seria a visualização de melaninas, né? E a gente consegue perceber que as melaninas têm formas diferentes e essas formas vão influenciar diretamente em todo o trabalho de cor que você for fazer, né? Inclusive pelo fato de a indústria cosmética ela utilizar essa referência para produzir pigmento cosmético. Quando nós falamos de melaninas, nós temos uma melanina aqui que é um pouco mais arredondada, nós temos uma melanina que é totalmente difusa, parece até uma estrela do mar, e nós temos uma referência de melanina que não é tão arredondada e não é tão difusa assim. Cada uma delas tem uma proposta de reflexo de cor e cada uma delas tem uma funcionalidade. A melanina arredondada, que a gente chama de pigmento granuloso, é uma melanina que tem a cor azul, mas reflete na fibra capilar o cinza. Então toda vez que a gente falar em pigmento azul com referência natural, nós estamos falando em reflexo cinza. Esse pigmento azul, esse pigmento granuloso, chama-se eumelanina. Agora, existe uma melanina que é totalmente difusa, né? Essa que parece uma estrela do mar. É um pigmento amarelo, reflete o dourado na fibra capilar, e se chama feomelanina. Tem algumas literaturas que trabalham especificamente essas duas melaninas, mas existe uma derivação da feomelanina, que é essa aqui, ó, que não é tão difusa assim, que nós chamamos de tricosiderina. É um pigmento semigranuloso que reflete o vermelho na fibra capilar. A partir daqui nós temos as cores primárias, né? Então, se a gente separar aqui, nós vamos visualizar as cores primárias. Para a gente caracterizar isso, aqui nós temos três círculos, azul, vermelho e amarelo, caracterizando eumelanina, tricosiderina e feomelanina. A partir das cores primárias, nós fazemos todas as demais cores, né? Se a gente fizer a união, por exemplo, dessas cores primárias, nós vamos ter cores secundárias, terciárias e assim por diante. Então, todas as demais cores têm como origem o quê? Vermelho, amarelo e azul. Então aqui eu tenho uma cor laranja, que vem do amarelo com vermelho, aqui eu tenho uma cor roxa, que vem do azul com vermelho, uma cor verde, que vem do azul com amarelo. Quando eu tenho a união das três cores primárias, eu trabalho uma proposta de marrom. Mas eu não vou, né? Quando a gente fala amarelo, eu estou falando de pigmento, cor de pigmento. Eu não vou falar para a minha cliente, ó, seu cabelo está amarelo, né? O pigmento que está ali em maior concentração é o pigmento amarelo. Porém, o reflexo que ele me dá é o quê? Dourado, né? Então o cabelo é dourado. O pigmento é amarelo, mas o cabelo é dourado. O pigmento é um amarelo com vermelho, que me dá a cor laranja, mas o reflexo é cobre, ok? Então aqui a gente tem uma referência do círculo cromático. Através do estudo desse círculo cromático, vários estudiosos, né, e interessados em cor, há muitos anos vêm evoluindo o processo de entendimento de cor.
Uma pessoa que eu queria chamar a atenção é Johann von Goethe. Goethe, ele fez, na realidade Goethe era um romancista, né, alemão e apaixonado por cor. E através dele nós temos uma origem de um círculo cromático que começa a trabalhar as cores primárias, azul, vermelho e amarelo, e secundárias, né, verde, roxo e laranja. A partir daí nós tivemos uma evolução, né, do estudo de cores, e nós temos aqui mais uma pessoa também apaixonada por cor. Aqui nós já estamos falando de um artista mesmo, né, Moses Harris, né, ele incluiu, além de outras propostas de cores, a referência do marrom, né, então além das 3 cores primárias, né, e através do círculo ele incluiu também o marrom. Era um inglês, né, um artista inglês. Agora, tem uma pessoa que é muito conhecida no nosso ramo, talvez não pelo o nome específico dela, né, que é o Wilhelm Ostwald, né, talvez por esse nome, talvez eu não me lembre, mas ele fez um aprofundamento. Na realidade, o Ostwald, ele era químico e filósofo. Em 1909, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né, por trabalhos com catálises e tal, e ele tem o estudo mais conciso, né, que deu um avanço, né, no estudo de cores, que é o trabalho Teoria das Cores. E através dele, né, tem algo que nós conhecemos muito, que é a famosa estrela de Ostwald. Então não é Oswald, é Ostwald. Mas em homenagem, nós temos aí a linguagem Ostwald. Então, toda vez que a gente falar Ostwald, é só para lembrar, né, que o nome correto dele é Ostwald, mas até para homenagear de forma correta, né? Mas é Wilhelm Ostwald. Então, se a gente visualizar aqui, então a pessoa criou lá uma estrela, né, com a ponta azul, uma ponta vermelha, uma ponta... Não, na realidade não foi assim. Na realidade, se você visualizar, na união dos círculos, do círculo cromático, a gente já tem a referência do laranja, do vermelho, do roxo, né, do azul, do verde e do amarelo. Então, quando nós trabalhamos a proposta da estrela, é exatamente a referência da união das 3 cores primárias, né, através do círculo cromático. E da mesma forma que nós estudamos lá as referências de numeração de tom, né, que varia de 1 a 11, né, e de uma concentração alta de pigmento, que é do preto, a ausência do pigmento, que é o branco, também existe uma numerologia para estabelecer as cores, para facilitar a linguagem, para facilitar o trabalho do dia a dia, para facilitar até a comercialização, a definição técnica dos processos, né? Quanto que eu vou usar disso, quanto que eu vou usar daquilo. Então, quando nós falamos de cores, existe uma linguagem, uma numerologia universal. Nessa numerologia, nós temos aqui ponto 1, que é a referência cinza, né? Na realidade, pigmento azul, que reflete cinza no fio. Mas e o pigmento que deixa o cabelo azul? Nós vamos falar disso num outro momento. Tá? Aqui a gente está referenciando a proposta original, né? A proposta natural. Né? Então a gente tem o ponto 1, que é o cinza. O ponto 2, né? Reflete mate. Ponto 3, nós estamos falando de um reflexo dourado. Ponto 4, cobre. Ponto 5 é uma união de vermelho com um pouquinho de azul, que fica na realidade entre o azul e o vermelho, mas não chega a ser roxo. Se mantém no vermelho, esfriado um pouquinho, vamos dizer assim. Então nós estamos falando do acaju. Ponto 6, que é vermelho, ponto 7, que é marrom. Okay? Então essa é a referência de numeração universal. Tem algumas empresas que trabalham numerações diferentes, nós também vamos ter uma oportunidade de fazer uma videoaula falando sobre isso, né, e o porquê disso, mas para a numeração universal a gente tem aqui uma referência. Ponto 1 azul, reflete cinza, ponto 2 verde, ponto 20 ou ponto 15 roxo, né, que reflete violeta ou irisado, ponto 3 amarelo, que reflete dourado, ponto 4 laranja, que reflete cobre, ponto 5 vermelho roxo, que reflete acaju, ponto 6 vermelho e ponto 7 marrom, ok? A partir daí a gente começa a ter uma facilidade na leitura, né, dos tons e das cores também. Quando nós falamos de leitura de base e reflexo, é importante nós lembrarmos que o que vem antes do ponto sempre vai referenciar a concentração de pigmento. Sempre vai referenciar claro ou escuro, a altura de tom, base, né? Então, quando nós falamos de qualquer numeração que estiver antes do ponto, nós estamos falando de altura de tom, nós estamos falando de concentração de pigmento, claro ou escuro, né? Agora, e depois do ponto? Aí nós estamos falando de cor, e normalmente se trabalha com cores principais e secundárias, reflexo primário, reflexo secundário.
A partir daí a gente tem uma leitura. 7,46, o 7 está antes do ponto, a altura de tom, que quer dizer louro médio. Depois do ponto eu tenho um ponto 4 e eu posso considerar um ponto 6 também. Ponto 4 como reflexo primário e o ponto 6 como reflexo secundário. Ponto 4 cobre, ponto 6 vermelho. Então, 7,46, louro médio, cobre, avermelhado, ok? Aqui a gente tem alguns exercícios, né, de interpretando tons e reflexos, né? 4,14, castanho médio, cinza acobreado. 5,66, olha, repete o vermelho aqui, ó. 5 que é castanho claro, ponto 6,6, vermelho com vermelho, vermelho intenso. 8,30, o zero quando vem depois, ele intensifica o reflexo primário. Então, 8,30, dourado intenso. Agora, quando o zero vem antes, ele suaviza o reflexo primário, o reflexo secundário. Então, louro claro, dourado, suave. Aqui a gente tem uma exceção, depois nós vamos falar sobre ela, 5,20. Ah, então se é 20, tem o zero depois, ele vai intensificar? No caso do 20, não. No caso do 20, nós temos uma cor específica que é o roxo. Então ele reflete o quê? Violeta. Castanho claro, violeta. 10,12, louro claríssimo, cinza irisado. Agora, particularidades, importante a gente saber. 8,21, 8,89, 9,21, 9,89, 10,21, 10,89. O ponto 21 e o ponto 89, eles referenciam as mesmas cores. Então, ponto 21 é o quê? Irisado acinzentado. Ponto 89, irisado acinzentado. Ponto 7, 6,7. Muitas tabelas de cores vão estar lá. Chocolate. Chocolate é uma linguagem leiga, popular. Quando nós falamos de linguagem técnica, louro escuro, marrom, ok? 6,71, tabaco, marrom frio, né? Pode até chamar de marrom frio. É importante eu utilizar esses nomes? Nossa, eu vou falar um tabaco marmorizado aqui no seu cabelo e tal. Para o cliente é importante. Agora, é importante também o técnico, colorista, saber que nós estamos falando de um louro escuro, marrom, acinzentado. 5,25, castanho claro, violeta, caju, conhecido como marsala ou bordeaux. Então, na realidade, marsala, bordeaux é comercial, linguagem comercial, linguagem técnica, castanho claro, violeta, caju. 12 ou 900. 12 não existe na referência de bases, né? Quando a gente fala de 1 a 11, 11 é branco. Ah, então 12 é mais claro que o branco? Não, não existe mais claro que o branco. É uma linguagem comercial, são super clareadores, são bases na altura de 1,10, com um pouco mais de amônio, que intensificado com a oxidação do peróxido, vai proporcionar meio tom, um tom a mais de abertura, né? Quando nós falamos de 66,66, 55,62, 77,64, são vermelhos especiais. E os vermelhos especiais, nesse caso, estão nas bases 5, 6 e 7, ok? Queria chamar a atenção aqui para a leitura do pigmento roxo, que é uma coisa importante. Quando nós falamos de ponto 20 ou ponto 15, nós estamos falando de pigmento de reflexo roxo, né? Associados à base 7, até base 7, nós chamamos de violeta. Exemplo, 7,20, 6,20, 5,20, 4,20. Nós estamos falando de reflexo de pigmento roxo, mas nós trabalhamos a linguagem, a leitura de violeta. Agora, a partir da base 8, é o mesmo pigmento roxo, só que a concentração é mais baixa, mais suave, nós chamamos de irisado, ok? Aqui a gente tem uma proposta de diagnóstico, só para a gente exercitar. Talvez na sua tela dê um pouco de diferença, né, dependendo de como está o contraste, a intensificação de cor. Então vou falar o que nós temos aqui, mas é importante você exercitar aí também. Quando nós falamos dessa imagem 1 aqui, qual que é a concentração de pigmento e o reflexo principal? Na nossa visão aqui, ela está na altura de um 6, fechando para 5, vermelho, né, com uma proposta de vermelho bem nítido, né? Aqui nós temos, no número 2, já uma proposta entre um 6 abrindo com um 7, com reflexos na altura de um 10, neutro, né? Nós não temos aqui uma intensificação, né, de uma cor específica, está bem neutro na altura de um 7, está bem neutro na altura de um 10, ok? Aqui a gente já tem uma proposta mais vibrante, né? A gente tem aqui um cabelo na altura de um 7, abrindo para um 8, carregado de cobre, vermelho e amarelo, ok? Aqui nós temos uma proposta na altura de um 6,
né, às vezes fechando um pouquinho, mas na altura de um 6, que me dá um marrom quente, um marrom que tem um pouco mais de vermelho, né? Então ele me dá um marrom um pouco mais quente nessa proposta 4. Aqui nós temos um cabelo com baixa concentração de pigmento, um cabelo na altura de um 10, com reflexo neutro também. Aqui está o reflexo neutro, não é nem pérola, não é nem platinado, né? Neutro. E aqui nós temos um reflexo na altura de um 5, né? Com carregado de violeta. Aqui foi só alguns exercícios para a gente começar a ter mais entendimento de cores, né? Eu quero que você tenha a oportunidade de estar estudando mais, faz exercícios, né? Para poder identificar a melhor cor. Eu acho que o grande papel nesse dia de hoje foi a gente entender cor através do que é a estrela de Oswald, na realidade, né? Wilhelm Ostwald, a gente poder homenagear de forma correta essa pessoa que tanto colaborou para que a gente tivesse mais facilidade de entendimento de cor. A gente sempre vai utilizar os exercícios dele através da estrela de Oswald, inclusive nos próximos vídeos, como neutralização e assim por diante. Então hoje, pessoal, essa era a proposta de entendimento de cor. Sou muito grato pela tua presença aqui no canal, muito obrigado e até a próxima.